Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita saborosíssima para substituir o pão. Você que não quer mais comer pão, quer abrir um pouco mão de consumir farinha de trigo no dia a dia e quer opções saudáveis, você vai amar essa receita. Ela é ótima para você comer de café da manhã, para você comer de lanche da tarde, para levar de merenda da escola das crianças, ou para a faculdade, para o trabalho, do que você tiver aí precisando, você vai adorar com certeza. Fica comigo até o final, você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui a gente tem vídeo novo todos os dias, muitas dicas legais de boa forma, saúde e nutrição e receita todo dia também, tá bom? Quero te lembrar que aqui embaixo na descrição vão estar os ingredientes dessa receita, a informação nutricional da receita e outros vídeos relacionados, playlist também de Não Coma Pão, outras receitas assim, desse estilo que eu gosto de fazer sempre. Vamos começar a nossa receita. Então, primeiro tem um potinho aqui, eu vou acrescentar o meu ovo. E a esse ovo eu vou dar uma temperadinha. Eu vou botar aqui um pouquinho de chia, na verdade, um pouquinho de gergelim. Essas sementes vão trazer mais fibras, mais vitamina E. A chia tem precursores de ômega 3, muita gordura saudável. Deixa eu dar uma batidinha nisso aqui para misturar tudo. E vou temperar com um pouquinho de sal aqui, para já facilitar a minha vida. Agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar essa misturinha aqui nessa minha cenoura. Eu já tenho a cenoura cozida em rodelinhas. E agora é só realmente transferir uma coisa para outra aqui. E vamos bater isso, raspa tudo bem. A chia vai começar a fazer uma gelatina dela, isso é normal, a gente quer isso. E vamos bater isso aqui com a cenoura. Pronto, quando já estiver bem batidinha a cenoura com as sementes, deixa eu tirar isso aqui, porque eu não gosto de desperdício. E aqui embaixo no mixer acaba grudando sempre um pouquinho. Se você quiser usar o liquidificador, pode usar. Faz o que você achar melhor aí na sua casa. E lembra de quando você fizer essa receita aí na sua casa, quando você conseguir preparar, me marca lá no Instagram, eu adoro ver as receitas que vocês fazem, botar os coraçõezinhos. Muito legal ter essa interação com vocês. Agora que essa nossa cenoura já tá batida, eu vou misturar ela a meu mix de farinhas. Eu tenho aqui a fécula de batata e farelo de aveia. Esse farelo de aveia é sem glúten, então essa minha receita é sem glúten também. E se você quiser usar, se você somente tiver na sua disposição aí, na sua cidade, à disposição a farinha de aveia com glúten, não tem problema nenhum, mas aí lembra, né, que se você tiver intolerância, não vai ser tão interessante para você. Vamos misturar isso aqui. O azeite. Pronto, já misturei tudo aqui, agora eu vou colocar o fermento de padeiro. Tem que ser o fermento de padeiro, tá? Essa receita não dá certo, gente, com fermento de bolo. E um pouquinho de açúcar. Você pode usar o açúcar da sua preferência aí, que você quiser. Se você quiser usar o demerara, se quiser usar o mascavo. Eu até tenho vídeo aqui no canal falando mais sobre eles. E agora você tá vendo que a massa tá bem farinhenta. Então a gente vai botar um pouquinho de água aqui pra dar o ponto nela. Pronto, gente, já fiz a massa, para vocês verem o ponto dela, fica assim, ó. E o ideal é que você vá botando um pouquinho de água até dar o ponto, porque o que acontece? Pode variar um pouco essa questão da umidade de acordo com a cenoura, o tamanho do seu ovo, essas questões todas. Então eu tô te mostrando o ponto aqui e vou botar pra você aqui embaixo quanto eu usei de água pra chegar nesse ponto, mas fica de olho aí na sua casa que pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vou cobrir isso aqui agora. Esperar uma meia horinha pra ele crescer e eu já volto aqui com vocês. Espera aí. Voltando então, gente, passou meia horinha e eu vou te mostrar como é que ficou o ponto da massa, ó, pra você ver melhor. Se quando você fizer aí na sua casa, quando você
olhar a massa, se ela estiver muito seca, não tem esse ponto, pinga mais um pouquinho de água, que isso já aconteceu comigo uma outra vez, eu fiz isso e no final dá tudo certo. Não joga fora a massa, pelo amor de Deus, sempre dá pra gente salvar. Olha, tá vendo? Ela vai ficar assim. E aí, qual é a minha ideia agora? Agora a gente pode pegar uma quantidadezinha aqui. Deixa eu pegar um pouquinho mais, porque como eu vou rechear algumas, é importante que a gente, né, tenha um buraquinho aqui. Aí você bota uns pedacinhos de queijo. Eu tô usando aqui o mussarela light, mas se você quiser usar outro queijo aí da sua preferência, pode botar cottage, pode botar aquele queijo que eu fiz aqui no canal. Fica a seu critério. E aí a gente bota aqui as bolinhas para levar para assar. Você pode rechear ou não, pode rechear de frango, pode rechear de espinafre, enfim, de atum, do que você gostar e quiser aí na sua casa. Voltei, peguei meu orégano aqui pra gente identificar. Tem gente que não gosta de orégano, né? Enfim, se você quiser botar também outra coisa, cebolinha, enfim. Você pode botar manjericão, mas eu acho que o orégano combina melhor com o queijo. E aí, por cima, você pode identificar com um pouquinho de oréganozinho assim, ó. Fica bonitinho também na hora de assar, né? E você já sabe os que tem orégano e os que não tem orégano, às vezes pra criança, né? Eu vou fazendo outros aqui e depois eu volto pra te falar como é que vai ficando isso. Espera aí só um pouquinho. Então, gente, parei aqui agora pra mostrar pra vocês. Aqui nessa minha assadeira tem 8. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um maior com esse aqui. E vamos esperar 10 minutinhos pra eles crescerem mais um pouquinho. E depois a gente leva no forno é 180, 200 graus. E na volta eu te falo quanto tempo levou pra assar. Espera aí. Olha, gente, como ficaram lindos os meus pãezinhos de cenoura. Tá faltando um aqui porque uma ratinha já passou e roubou um aqui, mas eu vou mostrar pra vocês por dentro como é que ficou. Vou pegar um desses aqui pequenininho. Esse aqui eu fiz grandão, que nem eu falei pra vocês, sem o recheio de queijo por dentro. Mas, ó, eu esperei esfriar um pouco pra não queimar minha mão, mas o ideal mesmo é que isso aqui estivesse derretendo, né? Mas tá cheirinho ótimo, maravilhoso, com certeza. Eu tenho aqui outro também com orégano, se você quiser ver por dentro como ficou. Olha, E eu tenho o grandão aqui. Esse ainda tá mais morninho. Ó, tá até saindo fumaça. Olha como ele fica por dentro, pra vocês terem uma ideia, ó. Ele fica crocante por fora e super macio por dentro. Faz na sua casa que você vai amar com certeza. Ficou 20 minutos mais ou menos no forno. Vai depender do seu forno, claro. Dá sempre uma olhada lá e você vai sentir aquele cheiro bom de pão em casa. Então não tem erro. Só cuidado, né, pra não queimar. Deixa passar muito mais tempo, porque senão ele vai ficar muito seco também. E amargo, com certeza. Mas depois de 20 minutinhos você vai lá e dá uma olhadinha. Aproveita e conta pra mim aqui embaixo nos comentários com o que você vai comer esse pãozinho. Você vai rechear ele de queijo, vai rechear ele de frango, de atum. Vai fazer ele assim que nem esse outro que eu fiz, sem nada, pra depois você botar alguma coisa aqui dentro. Lembra que eu tenho aqui no canal receita de mortadela saudável, receita de queijo feita em casa, requeijão, se você quiser pra passar nesse pãozinho, tá bom? Vou deixar esses links aqui embaixo na descrição para você. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai gostar dessas receitas. Vamos ver você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Aproveita também, curte o vídeo, me ajuda muito. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui tem vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Quando você fizer, aproveita e vai lá no Instagram e me marca para eu ver, @nutricionista Patrícia Leite, tá bom? Agora eu vou comer um pedacinho aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.